Olá, bem-vindos a mais um programa ao vivo do G1 para falar sobre a reforma da Previdência, que chegou aí numa nova etapa. Ontem, o relator da Comissão Especial da Câmara apresentou um parecer com mudanças bastante importantes em relação ao texto original do governo, né? E para esclarecer o que mudou, o que pode mudar na sua vida, a gente trouxe aqui um convidado bastante especial, que é o Daniel Pulino. Ele é professor de Direito Previdenciário da PUC e diretor do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Obrigada, Daniel, pela presença aqui. Obrigado, Thaís. Obrigado aos espectadores. E lembrando que o que a gente vai tratar aqui hoje é apenas uma proposta ainda que precisa ser votada tanto pela Câmara quanto pelo Senado. Aprovada para aí sim virar uma regra definitiva, né, Daniel? Exatamente. O que está se propondo é uma mudança na Constituição. Se a gente considerar mudança de lei, é a mudança mais complexa, mudar a Constituição. Então ainda vai passar na Câmara, vai para o Senado, volta para a votação na Câmara de novo. E ainda o que aconteceu ontem foi a apresentação do relatório e do voto do deputado que foi designado para relatar o caso. Ainda vai ser votado para depois ir para o Senado, voltar. Quer dizer, ainda tem muito chão, pode haver muitas modificações. Tá certo. Então, se você tem uma dúvida sobre aposentadoria, pensão por morte, todos os temas que envolvem esse grande assunto que é a Previdência, aproveita e manda a sua pergunta para a gente. O Daniel vai ajudar a esclarecer para a gente conseguir entender melhor aí o que é essa proposta, tá? E a gente vai começar falando sobre a mudança nas regras da idade da aposentadoria, né? O relator apresentou aí o que ele chamou de idade mínima progressiva, é isso, né, Daniel? É isso. O texto... Pois não. Vamos mostrar aqui só para vocês entenderem. Aqui tem o que na arte anterior a gente mostrou o que o governo propunha antes, que era a idade mínima de 65 anos para todo mundo. E agora, para os trabalhadores do INSS, mulheres se aposentariam com 62 anos e homens com 65, mas tem uma regra de progressão que a gente vai mostrar aqui nessa arte. Então, Daniel, você pode explicar para a gente como funciona? Posso. Se puder voltar um pouquinho na outra tela, não sei se é possível, mas se não, não tem problema. Aqui. Inicialmente, quando se apresentou a proposta lá em dezembro do ano passado, de 2016, eram 65 anos para homens e mulheres. Então aí já tem uma grande mudança. Por quê? Porque o governo quis igualar homens e mulheres, isso gerou uma grande discussão, mas as mulheres têm a dupla jornada, etc. E o governo dizia que não abriria mão deste ponto. Isso era fundamental para preservar o equilíbrio, segundo disse o governo. Pois bem, o governo abriu mão ontem, o relatório do deputado Arthur Maia, como ele mesmo disse, foi uma surpresinha, né? Trouxe algumas surpresinhas. Uma foi essa, abrindo mão de diferença, diminuir um pouco. Hoje em dia, uma mulher, por idade, se aposenta 5 anos mais cedo do que o homem. E por tempo de contribuição também. Essa diferença cai, ela fica para 3 anos agora. Então, nova proposta, essa vermelha aqui, 62 anos de idade mínima para mulheres e 65 para homem. É preciso dizer uma coisa também. Hoje em dia, né, como ainda não se aprovou a reforma, não existe no INSS, para servidor público é diferente, mas no INSS não existe idade mínima para alguém se aposentar no INSS. Basta ter o tempo de contribuição, que hoje em dia é de 35 anos para homem e de 30 para mulheres. Essa é a regra atual que vale hoje, né? Para quem Ainda se aposenta vale. hoje. Exatamente. Está entrando, quando for aprovado isso aqui, ela entra em extinção. Mas hoje é possível que alguém se aposente sem ter idade mínima. Então, por exemplo, alguém que começou a trabalhar muito cedo, com 14 anos, se for mulher, teoricamente ela pode se aposentar com 44 anos. Que é muito jovem, né? Certo. Agora tem idade mínima. Antigamente, até ontem, o governo tinha apresentado uma proposta de idade mínima igual para homens e mulheres de 65 anos e agora tem uma distinção. Então, essa mudança ela vai ter essa progressão, ou seja, a idade vai aumentando ao longo dos anos, né? Exatamente. A idade ela vai aumentar, mas para o INSS ela vai aumentar progressivamente. Então, vamos dizer que seja aprovado ainda em 2017 a reforma previdenciária. Ela não passa a valer imediatamente essa nova idade. Ela começa daqui a 3 anos do ano que for aprovada. Então, presumindo que seja aprovada como que é o governo em 2017, 2018, 2019, 2020 começa a valer. Por isso é que tem uma progressão. Porque ela aumenta 1 ano de idade mínima, que é fixada inicialmente em 53 anos para a mulher e 55 anos para homem, ela vai aumentando essa idade depois de 3 anos, então a partir de 2020, portanto, em 1 ano a cada 2 anos que se passa. Então, está lá no quadro. 2020 passa a ser 54 anos, não mais 53 para mulheres, e homem que começa em 55, aumenta 1, vai para 56. 2021, 1 ano, 2022, 2 anos, aumenta mais 1 ano. 55 anos para mulher,
de idade mínima e 57 para o homem. Então foi feita uma transição bastante gradual, que era uma coisa que se reclamava muito. Era um ponto muito sensível na reforma, porque o que tinha antes, até ontem? A gente tinha uma regra de transição que era binária. Ou o homem tem 50 anos de idade ou a mulher tem 45 anos, ou ele cai na regra nova que tinha que ter 65. Então isso gerava um grande absurdo em alguns casos. Uma pessoa que estava faltando 1 ano ou 2 para se aposentar teria que esperar até os 65 anos, se fosse, por exemplo, uma mulher com menos de 45 anos de idade. E era possível. Agora não, agora o governo levou em conta o tempo de contribuição. Então tornou a transição bastante lenta, vai aos pouquinhos, né? Como se fosse comer um salame cortando aos poucos e não de uma vez. Então ficou bem mais suave a regra de transição. Até chegar a 2036, no caso das mulheres, né? Quando chega a 62 anos, aí essa idade vai ser fixa, né? Exatamente. Como vai aumentando 2 anos a cada... 1 ano na idade mínima para mulher e para homem, que são diferentes, a cada 2 anos, vai se fazendo uma tabela de forma que não se chega no mesmo tempo junto, porque tem uma diferença de 2 anos já na idade inicial, 53 para mulher e 55 para homem. Vai acabar quando essa transição? Em 2036 se chega na idade que é a regra permanente, digamos assim, para aqueles que começam a trabalhar em 2020. 62 anos de idade mínima para mulheres em 2036 e para os homens a partir de 2038, quando se estabiliza nessa idade mínima que é a permanente. Isso para os trabalhadores do INSS, para o né? INSS. É importante, iniciativa privada. Então começa aos 53, termina aos 65 para as mulheres e para os homens começaria aos 55 e terminaria aos 62, né? Seria isso. Então, por exemplo, em 2020, uma mulher de 54 anos, ela já poderia se aposentar ou ela teria que ter um tempo mínimo de contribuição? Não, ela também tem que ter um tempo de contribuição, que foi feita uma regra de transição também para o tempo de contribuição. Por quê? Porque se na tela anterior a gente vê que o governo propôs, além de uma idade mínima, coisa que hoje em dia não tem, ele propõe ali embaixo, 25 anos de contribuição. Isso é tempo de contribuição, idade mínima, da parte de cima, a de baixo 25 anos. Hoje não tem tempo de contribuição mínimo? Tem, se chama carência e são 180 meses, que na prática são 15 anos, 15 vezes 12 dá 180. Portanto, está aumentando o tempo de contribuição de 15 anos para 25 anos. E como é que se faz na transição? Na transição, o que está previsto para o INSS é que se paga um chamado pedágio, ou seja, se calcula quanto que a pessoa tem de tempo de contribuição e quanto falta para atingir 30 anos se for mulher ou 35 se for homem, que é o benefício cheio, pleno, digamos assim. E aí se pega a diferença e se calcula um percentual de 30%. E a pessoa tem que fazer 30% a mais. Por exemplo, uma mulher que faltam 20 anos para atingir 30, tem 10. 20 anos, ela vai precisar contribuir esses 20 anos, mais o tempo adicional, o pedágio de 30% desses 20 anos, mais 6 anos. Então vai contribuir 26 anos.